Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais essa aula do verão 2025 do Prof. Mate, tá? Essa aula é dedicada, a gente vai fazer uma revisão de geometria, tá? Essa revisão de geometria, a gente vai abordar alguns temas que são recorrentes na prova do Enem, assim, recorrente que eu falo é o quê? Tradicionalmente, cai uma questão de congruência ou semelhança, tá? Ou misturado, que você tem que fazer uma argumentação que envolva os casos de congruência ou os casos de semelhança. Vamos ver algumas questões desse tema, tá? E, e, e isso, né? Claro, eu aconselho sempre vocês a fazerem notas, a escreverem, reescreverem a solução, olharem para os enunciados, para você criar o traquejo, né? É, sabe a sensação de você ver uma coisa pela primeira vez? Então, quando você vai lendo provas anteriores, quando você se deparar com o ENC 2025, aquela sensação de ser inédito é diminuída, porque você preparou seu espírito, já preparou para poder fazer as coisas de modo adequado, tá bom? Então, eu fiz uma apresentação aqui, deixa eu ver se está aqui. Vamos ver. Vamos ver, apareceu? Deixa eu ver. Não, não apareceu. Peraí. Opa. Ah, apareceu. Tá, vamos botar aqui. Então, vejamos. Modo de tela inteira. Deixa eu ver aqui. Bom, então a gente vai falar um pouquinho de congruência, tá? Congruência de triângulos, tá? Essa aqui é a segunda aula, tá com quarta, mas é que eu antecipei ela, tá? Mas eu vou colocar lá no cigarro direitinho para vocês. Então, o que que a gente entende como congruência, né? Congruência é uma coisa que é uma percepção, não pode se dizer assim, né? É uma relação de equivalência específica, uma relação de equivalência envolvendo triângulos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a estrutura, né? A base disso. Então, vamos entender isso. Então, aqui, veja, deixa eu só abaixar aqui, isso aqui, deixa eu ver, botar em modo, ver se vocês conseguem ver melhor. Deixa eu ver, opa, melhorou a apresentação? Tá? Vocês conseguem enxergar melhor? Então, aqui, qualquer coisa eu estou acompanhando também no chat, vou colocar aqui do lado, e só para poder acompanhar, tá? Então, ó, dados os três pontos A, B e C não colineares, chama-se, a reunião dos segmentos ABC chama-se triângulo, né? Que denotaremos como um triângulozinho menor, ABC, ou simplesmente ABC, isso aí, desde que esteja claro dentro do contexto da sua fala, tá? Então, dentro do seu enunciado, dentro da sua solução, você deixar claro, considere o triângulo ABC, a, às vezes, aí que está um ponto que eu acho que é pertinente, que vocês tinham que analisar quando vocês forem revisar as provas do ENC anterior, do ENC passado, tá? Vocês vão observar o seguinte, que às vezes a notação está no enunciado da questão, tá? A notação está no enunciado da questão e é importante vocês terem essa, esse handicap, né? Esse jogo, essa jogada, tá? Então, dá três pontos A, B, C não colineares, a reunião dos segmentos A, B, A, C e BC. O que vem sendo o segmento A, B, A, C e BC? É todos os segmentos entre A e B, né? Tá? Sobre uma reta suporte. Então, aqui eu já estou trabalhando com é, aceitando conceitos bem sabido, conceitos primitivos de ponto, reta e plano, tá? Então, isso já estou sendo aceito, tá? Então, aqui, o triângulo ABC é a união do segmento AB unido com o segmento AC unido com o segmento BC. Uma definição simples, tá? Tudo bem? Alguns autores aí que tem até um comentário gostam
fazer a distinção entre o segmento AB, e a medida do segmento AB, colocando uma barra em cima. Outros autores já fazem um abuso de notação e já colocam, entenda, AB com a barra em cima, como sendo uma... tudo a mesma coisa. Aí cabe você fazer essa distinção, tá? Fazer essa jogada, né? Esse entendimento. Os, alguns elementos, né? Isso aqui é os pontos ABC, são os vértices, os segmentos AB da medida AB igual a C, AC de medida AC igual a B, BC, esqueci a BC de medida BC barrado, esqueci de escrever ou apagou, né? Aí você já tem aquela anotação tradicional. Os vértices são letras maiúsculas e os lados opostos a esse vértice são letras minúsculas que representam a medida do segmento oposto ao vértice, ao aquele ângulo, tá? Então isso tem uma razão de ser. Quando a gente mencionar o ângulo, a gente também vai utilizar a notação. Se ficar claro o ângulo, você coloca o ângulo chapéu, chapéuzinho. Quando você quiser deixar claro que é o traço de um vértice, né, de um triângulo, ó, BAC. Então, a gente sabe que o ponto B e o ponto C estão na ponta, estão nas semi-retas que passam por A, onde tem uma semi-reta que passa por A e passa por C, tem uma semi-reta que passa por A e passa por B, que determina o ângulo A, tá? Aí, se ficar subentendido isso, a localização, então você não precisa ser tão rebuscado na sua anotação. Para fugir do formalismo, para fugir desse detalhe de notação, costumamos colocar letras gregas. E é a forma pela qual a gente ensina no ensino fundamental, alfa, beta, teta. E é importante você fazer isso. E também, assim, dependendo da questão, o redator daquela questão, ele pode colocar uma letra grega, aí você já fica, já entende que trata-se de um ângulo, né? E os lados B, C, AC e os ângulos A, chapéu, B, chapéu e C são respectivamente opostos. Aquilo que eu já tinha mencionado anteriormente. A anotação é essa, tá? Tudo bem? Então vejamos aqui, só aqui, peraí. Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, acertar aqui. Deixa eu ver, próxima página. Então aqui. Congruência de triângulos, né? Então aqui. Na anterior, a gente mencionou que é um triângulo. Eu gosto de fazer isso, mas congruência de triângulo está ligado à ideia de relação de equivalência, tá? Uma relação de equivalência que todo mundo está habituado a trabalhar, tá? E eu posso traduzir isso de modo falado para vocês, é o quê? O que vem a ser uma relação de equivalência, né? Nada mais é do que, do ponto de vista da álgebra, né? Você dizer que R é uma relação de dois elementos que estão satisfazem, melhor, que uma relação é de equivalência, quer dizer que, do ponto de vista da álgebra, esses caras são iguais, ou estão na mesma classe, tá? Então, a classe é determinada por quem? Pela relação de equivalência, tá? Então, a congruência seria uma relação de equivalência, tá? Tranquilo? Tudo bem? Tá? Então, definições. E como é que a gente vai definir aqui, então? Tá? A gente vai definir da seguinte forma, ó. Dizemos que dois segmentos AB e CA, desculpa minha letra pavorosa, deixa eu botar aqui no modo tela cheia para vocês poderem ver melhor, tá? São congruentes a B quando o quê? O segmento, ó, tá vendo? A medida de AB é igual à medida de CD, tá? Então,
Então não importa a localização dele no plano. Se eles vão ser ditos congruentes quando eles tiverem o mesmo valor de medida. Algo idêntico vai acontecer com ângulo. Dois ângulos A e o ângulo B serão chamados de congruentes quando a medida deles forem iguais, tá? Tudo bem? Repara que dessa definição você sabe que A B é congruente a CD, né? A B é congruente a AB, olha, reflexivo. Se a B é congruente a CD, então CD tem que ser congruente a AB. Se a B é congruente a CD, CD é congruente a EF, então a B é congruente a EF. Ou seja, a congruência é uma relação de equivalência, tá? É uma relação de equivalência, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Deixa eu ver. Próxima página. Deixa eu ver se tem um jeito mais fácil de... Deixa eu colocar aqui a próxima página. Aqui. Vejamos, ó. Então aqui eu faço uma observação, ó, que é justamente isso. São relações de equivalência, tá? É, muitas vezes, essas três barrinhas, alguns autores, eles têm o... Eles querem tornar a notação, a fala mais simples. Então, para o aluno, ver três barrinhas pode criar uma ansiedade, um nervosismo. Então, por simplicidade, quer dizer, o que vale realmente é a essência do conteúdo, não a notação. Não sei se vocês estão entendendo. Entendeu? Eu quero que você entenda. Quando autores optam, em vez de escrever três barrinhas para congruência, usa o símbolo de igualdade, é porque quer tornar aquilo mais palatável, tá? E sem um apelo de notação que pode prejudicar, tá? Agora, repara, o que vem a ser congruência de triângulo de um modo formal, né? Repara, então, dois triângulos serão ditos congruentes se for possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre os seus vértices. Então, você cria uma correspondência biunívoca, quer dizer, você lembra da aula passada das flechas? Você faz uma ligação, então, entre os vértices, de tal forma, de tal forma que vértices correspondentes sejam congruentes e lados correspondentes sejam congruentes, tá? Então, na realidade, isso aqui é o que fiz esse desenho aqui para vocês poderem ver, tá? Então, mas então, o que que a gente tem? Aqui eu vou explicar essa notação aqui, tá? Que é uma notação bem intuitiva. Então, ó, se o triângulo ABC é congruente a um triângulo A', B', C', essa flecha dupla, né? Aí ela está indicando essa correspondência. Essa é uma notação que a gente utiliza em álgebra, tá? E facilita porque a gente não tem que escrever muita coisa. Então, o A corresponde à linha, existe uma correspondência unívoca, o B corresponde ao B', e de volta. Você consegue ir e voltar com a mesma flecha. E C e C'. Se isso acontece, então são seis coisas que têm que ser verificadas, tá? Então, são seis condições. Três para congruência e três para ângulo. Então, a rigor, para a gente demonstrar que, que dois triângulos são congruentes, para estabelecer essa correspondência bionívoca, a gente tem que mostrar o quê? Seis condições, tá? Seis condições. Mas aí que tá. A gente, que se,
que os matemáticos entenderam, né? Que eu não preciso verificar essas 6 condições. Então, eu reduzo para os casos de congruências. Quais são os casos de congruência? O triplo L, né? Se dois triângulos têm lados congruentes, 3 lados congruentes, então ele é congruente. Ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado. E basicamente seria esse pensamento aqui, né? Tudo bem? Tá? E escrevemos que A, B, C é igual a linha, B' e C', para significar que o triângulo ABC é congruente a linha, B' e C'. E que a correspondência vai de A, tá vendo? Eu até explico aqui. A em A', B em B', C em C', tá? Então, esses aqui são a imagem tirada até do livro de vocês, tá? E aqui são os casos, ó. São 3 casos de congruência, tá bom? Lado, ângulo, lado, ângulo. E o lado, o triplo L. Lado, 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 tá? Tem um caso à parte, que é lado, ângulo oposto, mas isso a gente vai mencionar depois, tá? Mas aí cabe uma observação aqui nesses 3 casos de congruência, que a gente vai analisar eles à parte, tá? Quando a gente constrói a teoria axiomática da geometria, a gente constrói um excelente livro que faz essa construção bem, é o livro do João Lucas Barbosa, Geometria Euclidiana. Tá? O que o livro mostra para gente, né? Que, basicamente, você não precisa admitir que os 3 casos sejam para mostrar a congruência. Você admite um e os outros 2 saem como consequência. Tá bom? Então, no livro do João Lucas, ele faz essa construção, uma construção rica, tá? Quem tem o livro do João Lucas ou quem já estudou pelo livro do João Lucas vai ver isso, tá? E tem o quê? Ângulo, lado, ângulo. Ele admite o ângulo, lado, ângulo, né? O que está crivado em amarelo, tá? E a partir dele demonstra os outros 2 casos, tá? Então, é isso que é o aspecto. A gente vai mencionar aqui cada um dos casos, tá? A gente vai falar devagarzinho, tá? Então, a gente vai se deparar com o teorema do ângulo externo, que é um teorema que, com o axioma das paralelas, com o postulado das paralelas, sai quase que trivialmente, tá? E isso tem feito no João Lucas, é um curso inteiro, tá? Então, o que eu tô só para a cultura de vocês, tá bom? Tá? Então, vejamos aqui, vamos lá, aqui. O primeiro caso de congruência, né, seguindo aqui, é o lado, ângulo, lado, tá? Essa escolha aqui foi da ordem, né, escrita, para ficar de acordo com os casos, paralelamente com os casos de semelhança, que a gente vai analisar mais para frente, tá? Então, a maneira que a gente está escolhendo aqui é que, quando a gente for se deparar com semelhança, os casos similares, vamos dizer assim, sigam a mesma ordenação, tá? Então, por que não comecei com ângulo, lado, ângulo? Porque lá nos casos de semelhança, a gente quer que tenha essa ponte, que a história consagrou como o primeiro caso de semelhança, segundo caso de semelhança, terceiro caso de semelhança. Tá bom? Então, se 2 lados de um triângulo e o ângulo formado por esses 2 lados forem respectivamente iguais a 2 lados de outro triângulo e ao ângulo formado por esses 2 lados, então os 2 triângulos são congruentes. Repare, olha aqui. Você tem um lado, por isso que a sigla em si é muito sugestiva. Por que eu não escrevo ALL? Por que eu não escrevo LLA? Porque eu quero que a sigla seja um esquema, sintetize o que está representado aqui. Tem um ângulo, tem um ângulo, os lados colados a esse ângulo tem que ser congruentes ao outro triângulo. E o ângulo em si também tem que ser congruente ao ângulo correspondente. Tá vendo?
Então, é isso que esse desenho transcreve de modo brilhante, né? Em símbolos, né? Então, você tem aqui, ó, eu gosto de fazer essa separação em linhas, assim, lado, lado, ângulo, lado. Se você tem isso, você tem que os triângulos são congruentes. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui, ó, relembrando, lado, ângulo, lado, tá? Esse aqui é o ala, né? Esse aqui na escolha da sequência pedagógica do livro do João Lucas, a escolha que ele fez foi começar com esse aqui, tá? Como um axioma, tá? Se dois ângulos de um triângulo e o lado compreendido entre esses dois forem respectivamente iguais a dois ângulos de outro triângulo e ao lado compreendido esses dois triângulos, então os dois triângulos são congruentes. Quer dizer, você tem um lado e sobre esse lado tem dois ângulos, o ângulo A e o ângulo B, tá vendo? E o segmento AB. Então, o ângulo correspondente ao A, o A', o B, o B' são iguais, e aquele lado ali entre o vértice A e o B, e o A' e o B' são iguais, tá vendo? Então, os ângulos estão colados com um lado. Obviamente, isso por causa, a sigla reflete isso, tá? Em símbolos, né? Ângulo, lado, ângulo. Então, você tem o quê? Essas três condições, você tem congruência de triângulos, tá? São, assim, coisas que você tem que ter na manga. Se você se deparar com uma situação, você pode lançar mão de congruência de triângulo e semelhança de triângulo. A minha apresentação aqui, primeiro a gente estuda a congruência de triângulo, depois a gente vai estudar a semelhança de triângulo. Vamos estudar questões que envolveram congruência de triângulo, depois questões que envolveram semelhança de triângulo. E depois a gente vai analisar questões envolvendo o quê? As duas situações, tá? As duas situações que misturam, tudo bem? Vamos aqui. O terceiro caso de congruência de triângulo, lado, lado, né? Então, se você tem três lados, os lados correspondentes forem congruentes, então os triângulos são congruentes, tá bom? Então, aqui em símbolos, ó, novamente, eu gosto de fazer esse formato, que é, eu acho que o visual é importante quando a gente ensina matemática, tá? Então, como você apresenta o assunto determina o entendimento ou não do aluno, tá? Isso aí é a nossa prática pedagógica. Um conselho que eu dou para vocês, às vezes, vou fazer aqui. Às vezes a pessoa sabe muito, sabe muito sobre um determinado assunto, mas quando vai explicar, o quadro é confuso, a fala é confusa, porque ele está pensando tão rápido e às vezes o aluno não acompanha esse pensamento tão rápido, né? Não sei se você já se deparou. Deixa eu botar aqui em modo tela cheia. Aqui. Não, mas a gente já está saindo. Vamos para o próximo aqui, tá? Então, vamos pro próximo, aí eu ponho modo tela cheia. Aqui, aqui é o teorema do ângulo externo, né? Gosto de falar um pouquinho, nem 2 minutos a respeito do teorema do ângulo externo, que isso tem a ver com, assim, com o quinto postulado de Euclides. Então, você tem um pouquinho de história matemática. Eu acho que geometria é um aspecto bom para você falar um pouquinho de história matemática. E o aluno fica motivado quando sabe o porquê da onde saiu aquilo. E o teorema do ângulo externo, dentro do livro de João Lucas, ele tem uma demonstração linda a respeito do teorema do ângulo externo. Quem tiver o livro do João Lucas, que já estudou isso, eu aconselho dar uma visitada, tá? Uma visitada. Então, todo ângulo externo de um triângulo mede mais do que qualquer ângulo interno a ele não adjacente, tá? Mas com o quinto postulado, você, de Euclides, né?
das paralelas, você mostra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, esse teorema do ângulo externo, que o João Lucas leva um capítulo inteiro para demonstrar, está em poucas linhas com o quinto postulado. É muito rápido, tá? E é a maneira pela qual a gente ensina lá para os alunos do ensino fundamental, tá? Que a gente faz, que já admitindo o postulado, já vai mencionando isso e vai construindo um pensamento, tá? Então, o postulado, um livro de elementos de Euclides, claro, isso aí só vem com o tempo, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que pegar gosto pela história da matemática para poder escrever sobre isso, né? Dar uma aula. Quer dizer, às vezes, apenas um pequeno comentário numa aula pode você motivar aquele aluno ou desmotivar aquele aluno. Lembre-se isso. O professor tem esse dom. Ele pode motivar e também pode desmotivar o aluno, tá? Então, um comentário, eu gosto de fazer comentários históricos, ler sobre história da matemática, para poder ter essa bagagem. Claro, não sou um expert em história da matemática, mas e esse teorema do ângulo externo, apesar de ser algo puramente matemático, algo cuja demonstração é belíssima dentro de um curso de matemática, para o ensino fundamental, não é aconselhável fazer. O que é aconselhável fazer? Você usar a soma dos ângulos internos de um triângulo, aí você tem aqueles resultadozinhos, e aí você vai construindo um pensamento. Essas pequenas demonstrações, tá? Você vai instigando o seu aluno a ter insights, pensamentos, né? Ter ideias, né? De como resolver uma questão, tá? Claro, isso aí já tô fugindo do Enk, do pensamento da prova, e tô falando da prática docente, tá? Aí a prática docente, tá? Qual é o público-alvo da prática docente, da ação docente? É o aluno, né? Nosso ganha-pão é a gente formar aquele aluno, né? Formar aquele aluno que ele tenha um grau de abstração, que ele tenha um raciocínio, e a matemática desenvolve isso, entendeu? Tá? O cara que consegue fazer bem matemática, ele desenvolve várias, várias outras habilidades que vêm junto, tá? Tá bom? Então, é, vejamos, vamos para o primeiro problema aqui. Eu já fui para o final, tá? Vamos voar no tempo, voltar no tempo. 2015. Era uma época interessante do ENC, né? As questões estavam muito mais teóricas. Sim, isso é teórico, isso é tendência. Ah, mas professor, por que a gente começa a estudar isso? Vocês podem me perguntar, ah, professor, por que a gente está estudando isso? Parece tão teórico. Sim, mas quando a gente estuda isso, a gente está relembrando e criando uma nova habilidade que pode ajudar em outra questão, tá? Então, eu acho que isso que é importante. A altura CH e a mediana BK são traçadas em um triângulo acutângulo ABC, ok? Usa uma nomenclatura complicada, tá? É, a tendência aqui hoje do ENC são as questões de geometria envolverem desenhos, eles fazem os desenhos, eles dão um desenho na prova, tá? Aí, aí parece que eles conseguem fazer o desenho, colocam o desenho na prova, tá? Sabendo que BK é congruente a CH e que o ângulo entre BK e C, né, o ângulo B, ele é congruente ao ângulo C, prova que o triângulo ABC é acutângulo, é equilátero, perdão, é equilátero. Então, eu já faço o desenho aqui, suponho, ó, seja o triângulo ABC, eu tomo o cuidado de colocar todas as informações no triângulo. Então, suponho, seja o triângulo ABC,
Suponha que CH seja a altura, BK é a mediana, BK é congruente a CH, que é a medida do ângulo em B, passa a marcação aí, eu tô vendo marcação aí, tá? É congruente à medida do ângulo CB, HCB. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, a gente vai demonstrar que o triângulo ABC é isósceles. Tá? Mas, professor, mas por que vai me mostrar que o triângulo ABC? A gente tá rumo a mostrar, a gente vai mostrar que dois lados são congruentes. Bom, então o que que a gente vai usar? A gente vai usar a transitividade. Se eu mostrar que AB é congruente a BC, fica faltando apenas quem? Fica faltando a C. Aí, se eu mostrar que a C é congruente a algum desses lados, eu tenho demonstrado o meu resultado. Então, eu crio na minha cabeça o caminho ao qual eu tenho que trilhar. Eu tenho triângulo ABC e isósceles. Então, vou por parte. São duas congruências que eu tenho que demonstrar. Começo pela primeira. De fato, observe que aí o triângulo KBC e o triângulo HCB. Ou seja, são esses dois triângulos retângulos que aparecem aqui, tá? Como é a mediana, BK, cadê? BK é a mediana e CH é a altura? Se CH é a altura, eu sei que aquele ângulo ali é reto em H, ok? Então, a ideia é demonstrar que esses dois triângulos são congruentes. Então, vejamos, ó. BK é igual a CH por 3. Hipótese. O ângulo KBC, o ângulo em B, ele é congruente ao ângulo C, também por hipótese. E outra, o lado comum não é o BC? E aí, olha a reflexividade aí, cara. Lá que você, reflexividade, mas o aluno olha para a reflexividade, mas eu vou usar isso aonde? Aqui, ó. BC congruente a BC. Então, nesse caso, pelo caso, esses dois triângulos são congruentes. Se são congruentes, eu tiro mais informação. Que aquela altura ali, que BK também é altura. E como se trata da mediana, né? A mediana é a altura. Então, é um triângulo isósceles. Também, né? E se é um triângulo isósceles, então você tem como se fosse um triângulo, né? E um outro triângulo em outra posição. Não um triângulo, mas assim, como fosse, você mostrou dois lados e depois pega dois outros lados. Tá? Um lado tem que ser comum. E se você mostrar que esses dois lados são congruentes, e você mostrou que dois lados também são congruentes, então esse ângulo tem que ser equivalente. Tem que ser equilátero. Note, ó, aquilo que eu tinha mencionado, que o ângulo C, o ângulo K é congruente ao ângulo H, que tem que ter 90 graus. 90 graus. Tudo bem? Logo, a mediana BK também é altura, o que mostra que AB é congruente a BC, ou seja, o triângulo ABC é isósceles. Acabou. Tá vendo? Isso aqui está usando um argumento de geometria puro. Também é altura, o que mostra que tem que ser isósceles. É altura, mediana, conhecida como altura. Então, AB é congruente, logo é isósceles. Como o triângulo KBC e o triângulo segue, ó, eles são congruentes, esses dois triângulos são congruentes, ó. Repara, olha aqui. Tá um pouquinho pesada aqui a anotação, né? Porque é muita letra, né? Então, ó, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Peraí, vou diminuir para vocês poderem ver, tentar ver no mesmo quadro aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu botar em modo tela inteira. Ó, aqui, tá vendo? O triângulo KBC e o triângulo HCB. Cara, eles são congruentes. Se são congruentes, BH, BH, cadê BH aqui? Vamos ver no desenho. Tem aqui escrito. BH é congruente a CK. Espera aí. O triângulo BPC, cadê? BPC, ele é isósceles. Cara, ele fez uma amarração aqui nessa questão que para você entender essa solução é complicado. Então, PK
Se é isósceles, então CP é congruente a BP. Então, PK é congruente a PH. Cara, aí agora eu vou mostrar o que falta. Ele quebra os pedacinhos do triângulo para poder e vai mostrando a congruência para cada pedacinho, tá? E essa aqui é a solução. Aí agora eu estou usando o quê? Lado, lado, ângulo oposto. Tá vendo aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Não, na verdade, lado, ângulo e lado. Daí a gente tira o quê? São congruentes. Logo, AH é congruente a AK e com BH é congruente a CK, segue que AB é congruente a AC. Logo, a medida de AB é congruente a AC e é congruente a BC. Ou seja, é o triângulo equilátero. Cara, é uma prova que eu entendo aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver, peraí. Deixa eu sair um instantezinho. É uma prova que naturalmente ela é extremamente rebuscada, tá? E, e muita gente não conseguiu fazer essa questão na época, mas conseguiu mostrar algumas coisas, tá? Por que eu mostrei essa questão aqui do jeito? Porque o pensamento, você pode ter não conseguido demonstrar ele na íntegra na prova, mas se você fez a primeira congruência, a segunda congruência, entendeu aquilo e deixou encaminhado, claro, você não vai ganhar a pontuação completa, não vai, mas também não vai perder a pontuação. Então, é aquilo que eu falo para vocês, briguem com a questão, briguem. Ah, não consegui, mas o que eu vou fazer? Ah, tem congruência, eu tenho a bagagem aqui, vou fazer isso, aqui vou demonstrar. Ah, não, eu quero mostrar equilátero, mas eu vou tentar demonstrar que é isósceles, e depois, é assim, tá? Alguma coisa você vai ganhar uma pontuação. Se for condizente, tiver. Travou. Ah, não. Deixa eu ver. Ih, caramba. Peraí. Hum. Alô, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, se porventura isso aqui cair, deixa eu dar uma. Peraí, deixa eu fechar aqui rapidinho. Aqui, deixa eu ver aqui. Deu uma travada. Se cair, vamos fazer o seguinte aqui, né? Antes de cair, vamos dar uma pausa de 10 minutos aqui, tá? Porque meu computador está dando problema aqui agora. Deixa eu fechar aqui, tá? Deu uma pausa, eu vou dar uma pausa aqui e a gente volta aqui. Vamos dar, são 10 horas agora. Vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo para tomar um café e quando for 10h15 a gente volta? Ok. Pode ser? Tá? Então tá bom. Uma pausa rapidinho, tá bom? Valeu, pessoal. Olá, pessoal, retornando aqui, tá? Então, a gente estava falando de congruências, né? Então, vamos voltar. Deixa eu pegar aqui a aplicação. Deixa eu ver, peraí, só um instantezinho. Deixa eu ver aqui se está aqui aparecendo. Então, aqui, né? Estava nessa situação aqui, tá? Então, esse problema aqui ilustra justamente uma situação muito específica. Peraí, deu ruim aqui. Ah, não, voltou. Tá? Ilustra uma situação muito específica. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo colocar em tela. Pronto. Uma situação muito específica de uma tendência que aos pouquinhos a gente foi tirando de lado, né? Mas isso não quer dizer que não possa ser revisitado esse formato de questão de um parágrafo, tá? Bom, vamos para um próximo item, né? Esse aqui também é de 2015, tá? Se eu tiver com som ruim, vocês me avisam, por favor. As diagonais AD e CE do pentágono regular, ABCDE,
de lados de medida A se interceptam no ponto P. Determine AP, a medida de AP e de PD em função de A. Tá? Então, o que que a gente tem aqui? Ele te dá exatamente o pentágono, tá? Ele sabe que os lados é um pentágono regular de lado A. Ele quer justamente quem? Ele quer a medida de AP e a medida de PD, né? AP e PD em função de A. Ou seja, ele quer saber a medida dos segmentos que divide aquela diagonal, que tem aquela ligação entre A e D, tá? Olha a estratégia que ele vai adotar aqui. Bom, aqui ele vai fazer uma conta, tá? Então, ó, primeiro, eu até separei em passos aqui para a gente poder entender isso aqui, que não é uma coisa é, da fórmula, né? Então, o ângulo interno do pentágono regular tem medida. Cara, você não precisa decorar essa fórmula. É só você pensar o seguinte: o que que a gente sabe a respeito do triângulo? O triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180 graus, certo? Então, eu quero a medida do lado, né? Eu quero a medida dos ângulos de cada pentágono, tá? Então, o que que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer uma triangulação. Como é que é assim? Tem o centro do pentágono, dali eu vou fazendo uma ligação a, do centro para A, para B, para C, para D, para E. Obtenho 5 triângulos. Cada triângulo tem 180 graus, então soma todos eles. Só que você tem um ângulo, quando você faz essa soma, você está somando o ângulo que está ligado ao centro. Então você tem que tirar ele. Então dá 360 graus. Como aí você obtém a soma dos ângulos internos de um triângulo. Não, você obtém a soma dos ângulos internos de um pentágono. Como eu quero individual, eu divido por 5. Aí agora o processo de conta. Então, cada ângulo tem 108 graus, tá? Você pode determinar isso de outra forma, de outra maneira, tá? Mas você consegue, tá bom? Agora vamos observar uma coisa. O desenho, o cara foi o camarada que botou aqui uma informação. Qual a informação que ele botou? Ele botou que que os lados do pentágono são iguais, medem A. E vamos então, o que que você tem ali aquele que eu marquei de amarelo? Aquele triângulo DEC, ele tem que ser isósceles. Ele tem dois lados iguais. E você sabe a medida do ângulo em D, que é 108 graus, porque é o ângulo interno ao pentágono. Agora eu quero saber a medida dos ângulos da base desse triângulo em vermelho. O que é que eu faço? Bom, eu já sei que a medida do ângulo no alto é 108. Trata-se de um triângulo isósceles. CD é um triângulo isósceles. Então, a medida dos ângulos da base são iguais. Os seus lados são iguais, congruentes. E um resultado te diz que os ângulos da base são congruentes. Então, o que que a gente faz? A gente pega 180 graus da soma dos ângulos de um triângulo e tira 108 e divide por 2. Isso vai dar o quê? A medida de cada ângulo. Certo? Tranquilo? Até aqui a gente só está fazendo conta, tentando obter informações. E agora vejamos. Agora eu vou mostrar que o triângulo DEA e ACDE, eles são congruentes. Então, vamos lá. Triângulo DEA, tá vendo? DEA e DEC são congruentes. Se forem congruentes, então essa medida é igual a os lados correspondentes são congruentes e os vértices, os ângulos correspondentes também vão ser congruentes. E de fato é. Você tem que AE é igual a DC, porque é o pentágono regular.
A gente sabe que medida o ângulo em E, é igual ao ângulo em D, volta de desenho, a medida do ângulo em E é igual ao ângulo em D, que é 108, 108. A gente sabe que D é igual a ED, lado, ângulo, lado. Então, os dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, então, como isso aqui acontece, ó, como a gente já sabe que EAP é 36 graus, então a gente consegue determinar PEA. Vamos localizar ele no desenho. Vamos localizar ele no desenho. PEA. Esse ângulo aqui. Tá? Tá estranho aqui, porque tá... Ver se eu consigo diminuir isso aqui. Não consigo. Aqui, pronto. Esse é PA, tá vendo? Então, vai acontecer o quê? 108 menos 36, que dá 72. Espera aí. O EPA vai ser 180 menos 36 menos 72, que vai dar 72. Tá? Volta lá no desenho só para localizar esse EPA. EPA. Esse ângulo central aqui você consegue determinar. Tá? Só que eles são opostos para o vértice. PA é aqui, ó. É P, perdão, PEA, tá vendo? Aqui não, perdão. Esse ângulo aqui, ele é congruente a quem? A esse outro ângulo aqui. É PA. Então, trata-se de um triângulo isósceles. Tá vendo aqui? Se é isósceles, AP é igual a EA. Tá. Então, quando você conseguiu estipular isso, o que que você ganhou? Que esses ângulos aqui são iguais. Tá? Esses ângulos são iguais. E se esses ângulos são iguais, é um triângulo isósceles aqui. Então, essa medida aqui, então a gente determinou AP vale A. Repara, como o triângulo DPE e DAEA possui cada um dois ângulos de medida 36, fazendo com que o terceiro ângulo também tenha a mesma medida, logo, esses triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo, tá bom? Então, a gente não falou, mas essa aqui já é um exemplo de uma situação em que envolve semelhança de triângulos. Nessa situação, se eles são semelhantes, os lados serão homólogos, os lados correspondentes serão proporcionais, da onde a gente tira essa outra expressão. Como EA é igual a DE é igual a e AD, por sua vez, é AP mais PD, então a gente tira que AD é igual a A mais PD. Numa conta aqui, substituindo na expressão, a gente vai fazendo aqui a conta, tá vendo? Substituindo a expressão. Dessa expressão aqui, a gente vai extraindo o valor, que vai cair numa equação quadrática. E a gente utiliza aqui, ó. A gente quer determinar a medida de PD, que era o que estava faltando, porque a outra já tinha determinado, né? A P já tinha determinado. Então, aqui, ó, PD vale isso, que é esse aqui, ó, tá vendo? Tem essa informação aqui extraída. Tranquilo, pessoal, tudo bem? Então, mas, cara, misturou congruência, semelhança e uma prova que deu três páginas de solução. Cara, esses valores dos ângulos, você tem as congruências, você tem os casos de semelhança, você tem a medida dos ângulos. Pô, se você tem isso, você consegue fazer uma solução que não seja exatamente a solução da maneira para qual o gabarito aparece, porque a gente não vai pensar que nem o cara que formulou a questão, a gente vai pensar como a gente pensa, né? A gente vai ver o problema, vai começar a pensar nisso, vai analisar uma situação, aí calcula. Depois calcula o outro ângulo. O que você vai precisando, você vai calculando, tá? Tranquilo, pessoal? Bom, vamos para a próxima, vamos ver. Ah, essa aqui tá até, já tá mais ou menos no espírito do que o Enki pede, né? Que é o 2021, tá? Repara que em 2021 você tem o seguinte, ó.
nesse aqui já é o que, assim, o formato que já está sendo habituado, né, a ser trabalhado no ENC. Seja D um ponto no interior de um triângulo equilátero ABC de lado L. Ele te dá as informações dos lados, ó, a medida do lado AD é igual a 7, a medida do BD é igual a 8, a medida do CD é igual a 5. Considere um ponto no exterior do triângulo ABC, conforme a figura, tal que o ângulo DCE seja de 60 graus e cadê CD? Cadê CD? Ah, CD é o centro, é igual a CE, tá? É igual a CE, então vale 5, sim. Já fiz aqui um rabisco, já colocando as informações, tá? Todas as informações estão aqui, ó, em azul. 5, 8, 7. Mostra que os triângulos AC, E, B, C, D são congruentes. Cara, pensa comigo aqui uma coisa. Na questão anterior, ele colocou no formato de um parágrafo, tá? Tornou muito complicado, né? Você percebe que eu até enumerei em passos, mas a tendência do Enki é sair desse formato de parágrafo, um formato que faça o aluno chegar a uma conclusão. Como assim? Aqui, ó. Olha os passos que ele está colocando. A mostra que o triângulo ACE e BCDE são congruentes. No outro, a gente teve que calcular os ângulos internos de um pentágono. Poderia colocar como item. Calcule o ângulo interno de um pentágono. B. Determine os comprimentos do segmento AE e DE. Se, lá a gente usou uma estratégia. Quer dizer, a gente poderia colocar. Se o cara que montou a questão, no enunciado da questão, colocasse os itens, muita mais gente teria acertado aquela questão. Então, aquela questão, a escrita do formato dela não é mais, não digo que não é mais, mas assim, foi sendo colocada de outra forma, pensada para que ajude o aluno a pensar. Então, essa maneira de colocar como formato de lista, item A, item B, item C e item D, é um procedimento para facilitar, tá? Facilitar a construção de uma demonstração, porque ele poderia usar essas informações e dizer encontre o valor de L. E aí? Todos esses itens poderiam ser substituídos, encontre o valor de L, porque todos os itens A, B, C vão ter que ser usados em D. Você já imaginou? Encontre o valor de L. Então, é, o autor dessa questão, ele, apesar de ser uma questão trabalhosa, difícil, ela está muito mais coerente com a proposta do Enck do que uma questão puramente como uma passada, tá? Então vejamos, ó. Aqui, ó, vamos ver aqui. Como DCE é congruente a DCA, que é 60 graus. Da onde a gente tirou essas informações? Ó? O triângulo é equilátero. ABC, ele é equilátero, tá? E lado L, tá bom? E vale 60. Então, DCE, ó, tá vendo? É um triângulo equilátero. Aqui, ó, tá vendo? Igual a 60, tá? Agora, ó, vejamos, ó, vejamos. Então, aqui a gente tem aqui, ó, vamos decompor esse ângulo, né? Vamos decompor o ângulo BCD. Como é que a gente vai decompor esse ângulo BCD? Vamos localizar ele ali. BCD. Ele, na realidade, é o ângulo BCA do triângulo, menos aquele pedaço lá de cima, né? Menos o quem? O D, aquele pedacinho aqui em vermelho. Tá marcadinho ali, ó, depois do verde. Eu sei que BCA é 60 graus, ok? E DCA, né? Menos DCA. Pô, mas espera aí. Mas 60 graus, DCE é igual a 60 graus. É uma informação que é dada. Dada lá na hipótese. Vamos ver, voltar lá. Ali, ó. DCE é 60 graus. Tá?
tá bom? Então, a gente substitui. Então, fica o quê? DCE menos DCA. Então, a decomposição desse ângulo ali vai te dar o quê? O ângulo D está no meio. Perdão, o ponto D está na semi-reta que corta. Corta quem? O ângulo específico. Na verdade, seria o, o DE, né? Tranquilo, tranquilo. Tá? Não sei se vocês estão compreendendo o que eu tô falando, tá? Por causa da decomposição, tá vendo? Eu fiz até um desenho aqui só para a gente poder ver se a gente consegue visualizar isso aqui. Opa, peraí. Isso aqui, tá vendo? Só para entender a decomposição, tá? Aqui, ó. Quando a gente faz a decomposição, a medida do ângulo AOC é igual à medida do ângulo AOB, que é igual a, mais a medida do ângulo BOC. Então, BOC, o ângulo BOC, ele é igual à medida do ângulo AC menos a medida do ângulo OB. Algo parecido acontece aqui, tá? Só que vai trabalhar com os vértices, tá? DCE e DCA, tá? Então, AC, filho, eu tô trabalhando, tá? E observe aqui agora o triângulo, próxima etapa, né? Deixa eu ver aqui. A gente está querendo mostrar que são congruentes. Então, isso aqui não saiu de um passe de mágica, né? A gente tem em mente, a gente quer mostrar que ACE, BCD são congruentes. Então, ó, eu vou olhar lá, coloquei as informações, ACE, BCE, lado, 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 ângulo, lado. Então, com essa informação aqui, por hipótese, né, CE é igual a CD, a gente tira aqui, deixa eu ver, pelo lado, ângulo, lado, que o triângulo ACE é congruente a BCD. Cara, eu acho que essa questão é muito mais coerente com o espírito do Enki do que a questão anterior. Que a questão anterior você percebe que tinha procedimentos que tinham que ser feitos e o aluno teria que fazer esses procedimentos na hora, o que consome tempo. Quando você diz o caminho, as etapas a qual tem que ser trilhado, o aluno só tem que percorrer essas etapas para atingir, tá? Então, os itens não vejam como uma dificuldade. Vocês estão conseguindo me escutar? Começou a falhar o áudio? Sim, estamos. Estão conseguindo escutar direitinho, né? Agora eu fiquei meio apreensivo, Assim, professor. tá? Então, não vejam a quantidade de itens de uma questão como um empecilho, mas sim como um facilitador, porque o cara pegou a demonstração, que seria grande, e cortou ela em etapas. Então, aí a pessoa, pô, olha uma questão, ó, tem 5 itens. Pô, caramba, tem 5 itens. Se ele tirasse um item dali, ia complicar a tua vida, tá? Ok? Ah, professor, nem sempre as questões, os itens estão interligados entre si. Tá, tudo bem. Mas vamos buscar, eu sempre apelo ao bom senso, né? E o que é o bom senso, né? Se eu penso em fazer uma prova, eu penso que se eu vou botar uma questão com vários itens, de duas, uma. Esses itens têm que estar relacionados, de alguma forma, se é etapa de uma demonstração, ou pelo menos o último item tem que usar os itens anteriores, tem que favorecer o item anterior. Nunca que os itens são independentes, igual, por exemplo, acontece numa turma de cálculo, quando é a derivada, é problema de máximos. Ah, calcule a derivada, letra A. B, faça o teste da derivada por segundo. Enfim, o estudo de sinal da função. Mas mesmo assim, essas coisas têm uma interligada com a outra. Ou gráfico de função. Para construir o gráfico, você tem que ter várias das informações picotadas. Estão interligadas, tá? Estão interligadas. Mas assim, é, letra A, calcule a derivada. Letra B, calcule a integral. Eu acho estranho isso, uma mesma questão. Tá? Uma questão é de integral, uma questão de derivada, uma questão de aplicação, enfim. Então, eu acho que a minha fala aqui vem para de encontro a você entender que o número de itens não quer dizer que a questão
seja mais difícil. Quer dizer que o cara teve a preocupação de fazer do modo que você consiga fazer no tempo de uma prova, né? É, coisas que você levaria o dobro do tempo, não é? Bom, vamos lá. Solução de B. O que que é, viu? A gente está discutindo, a gente até agora nem lembra o que que dizia B, né? O que que eu quero demonstrar em B? Determine os comprimentos dos segmentos A, E e DE. Quando você vai, então, seu pensamento já mudou. Ah, então eu tenho que agora focar em determinar o segmento AE e o DE. Vamos ver. Então, aqui, por A, olha aqui, já utilizou congruência, tá? Eu quero saber a medida de AE e a medida de DE. Por A, eu já tiro uma informação, essa é a medida de AE. Ó, os triângulos ACE e o triângulo BCD não são congruentes, então AE é igual a BD, que é igual a 8, obtido por A, e BD é dado do problema, tá? Agora, além disso, a gente sabe que CE é igual a CD, que é igual a 5, e DCE é igual a 60 graus. Agora, o que está faltando agora determinar é a medida de DE, tá? A medida de DE, espera aí, 60 graus, DCE é 60 graus, não é? DCE é de 60 graus, vale 5, não é? Logo, a gente vai tirar o quê? Esse triângulo ali tem que ser um triângulo equilátero, né? Logo, o triângulo é um triângulo equilátero. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo visualizou isso? Tá? Vamos voltar aqui, vamos voltar no enunciado. Olha aqui, 5, 5, 60 graus, não é? E a gente mostrou que os ângulos da base, ó, aqui, ó, DCE, DCE e BCA são 60 graus, porque é um triângulo equilátero, tá vendo? Ó, DCE, DCE, ó, D é 60 graus aqui, e o BCA, cadê o BCA? BCA é 60 graus, ó. Mas aqui, olha o que a gente demonstrou. Demonstrou que ACE é congruente a quem? Perdão, BCD. Esse triângulo é congruente a esse. Espera aí, se é congruente a esse, né? Isso que a gente estava demonstrando. A gente tira que esse triângulo aqui, DCE, ele vai ser equilátero. Se ele é equilátero, então ele tem que ser DE, tem que ser igual assim. É uma coisinha, né? Uma preocupação que você está observando. Agora ele quer saber a medida de AED. Vou lançar a mão de quem? Na nossa lei dos cossenos. Aqui na semana que vem, eu vou fazer uma aula só sobre a lei dos cossenos, mas aqui a gente vai aplicar a lei dos cossenos, sem problema nenhum, tá? A gente vai aplicar. Põe a AED, aplicando a lei de cosseno ao triângulo AED. AED, cadê o desenho? Vamos ver. AED. Eu vou aplicar a lei dos cossenos. E vou conseguir extrair quem? A medida de AD. Eu tenho a medida de, perdão, eu vou extrair o valor do ângulo alfa, que é a medida do ângulo AED. Eu vou fazer isso, eu tenho todas as medidas ali, todas as informações. Eu tenho a medida de AD, eu tenho a medida de E, tenho a medida de DE, tá? E vou substituindo. Foi aqui que alguém me perguntou se eu poderia usar os itens anteriores. Repara, para usar os itens anteriores aqui, Não ficou ruim, professor. ficou ruim? Ficou ruim? Peraí. Melhorou? Melhorou sim. Melhorou? É, Melhorou. tá? Então, para podermos usar os itens anteriores, você tem que ter a informação dos valores. Ó. Por exemplo, aqui, a solução de C, é, ela aparece, mas por quê? Por causa de A, ó, tá vendo? Ó, você tem que AE é 8, DE é 5. Então, aqui
Tá? Até coloquei por A, mas é por B. Então, ó, você teria que ter calculado A e B para poder fazer, tá? Só se fosse uma informação que ele desse, ó, uma propriedade, aí você pode sim, demonstre, aí você pode aplicar. Mas aqui a questão já está amarrada, né? Ela tá presa. Quer dizer, se você calculou errado, você vai levar erro para a segunda, para a letra C. Então, é uma coisa que é complicado, tá? Então, a gente vai tirar aqui, fazendo continha, a gente vai tirar que o cosseno de alfa é meio, 0,5, então alfa tem que ser 60 graus, tá? Agora vamos para o outro item. Acho que tem mais um item. Qual é o item? Letra D, tá? Qual é a letra D? Pede para encontrar o valor de L. Cadê? Letra D. A gente sabe que a CD é equilátera por B. A gente sabe que por C, a medida do ângulo ASC, a gente já calculou, é 60 graus, então a outra tem que ser, a ASC tem que ser 120 graus. E vou aplicar a lei dos cossenos de novo. Apliquei a lei dos cossenos. Peguei a lei dos cossenos aí de novo. Cara, viu? Eu tô misturando congruência, semelhança, não trabalhei com semelhança, mas trabalho com congruência, tá? E agora com lei dos cossenos. Há uma interseção, tá? E agora um processo de conta, consigo extrair que o L é igual a raiz de 129. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Deixa eu ver aqui. A gente ainda tem o problema 4, problema 5. Vamos ver se a gente conseguir matar isso aqui, a gente pode até encerrar, tá? Então, o problema 4 aqui, vamos ao problema 4. Ah, o teorema da bissetriz interna. Lembra que eu falei com vocês? Havia havia uma tendência no ENC, principalmente daqueles resultados de geometria. Vocês têm um caderno de geometria guardado, não tem? Posso dar um conselho para vocês? Sabe aquelas demonstrações pequenas que o professor fez ou deixou como exercício? Eu joguei fora para poder ganhar desconto nos cadernos da minha filha da escola. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aquelas, de... De folha. Sabe, aquelas demonstrações que o professor fez curtinhas, que a gente pensa, ou que tem um negócio, cara, eu acho que eu vi, mas ao longo desses anos aqui, algumas vezes, várias vezes, eles pegando questões dali, questões que foram ensinadas, tá? Ó, esse aqui, ó, prove o teorema da bissetriz interna, tá? Ou foi ensinado ou foi deixado como exercício. Sabe o caderno de exercício? Ela jogou fora o caderno de aula, né? Mas também tem o caderno de exercício, a gente faz as soluções dos exercícios, que o professor passa, assim, ele nem sabe que vai cair no ENC, né? Ele está seguindo a disciplina. E o ENC é pesado em termos da disciplina. Algumas vezes eles pensam as questões olhando para o material da disciplina. De geometria, isso acontece muito, tá? Então, aqui, um conselho para vocês com tempo, pegue o caderno de geometria, vê, dá aquela folheada. Pô, esse teorema o professor levou 2 aulas para escrever. Então, eu tenho que saber o enunciado dele, porque ele é aplicação. Então, faz uma lista. Ó. Esse aqui eu tenho que saber os enunciados. Então, faz uma lista. Pô, esses outros aqui pequenininho, curtinho, né? Pô, isso aqui dá uma questão legal, né? Aí você vai escrevendo. E você vai se deparar com situações como essa. Questões de ENC passados que foram tirados desses teoremas. Ah, mas isso aqui, por exemplo, teorema da bissetriz. Esse aqui está como exercício, não sei a localização dele no livro. Vai estar lá como, pode estar como exercício ou como ter dado como na aula. Ou uma versão mais branda. Tem isso também. A lei dos senos. Tem uma situação aqui que eu vou falar com vocês da lei dos senos. Que era a demonstração da lei dos senos tem 2 configurações que têm que ser levadas em conta na demonstração. Sabe o que o cara da questão fez? Pegou uma configuração, fez um desenho, demonstra a lei de senos
baseado nessa configuração. Quem tem noção da lei dos senos, que viu uma vez a demonstração, sabia fazer a questão. Sabia? Porque uma coisa é você, cara, não tenta decorar as questões, as soluções. Tenta destrinchar elas em etapas, passos. Então, quais seriam os passos para você demonstrar a lei dos senos? Então, aí você olha um, passo dois. É isso, mas isso aqui é razoável. Então, é uma maneira de você fixar isso, tá? Bom, enfim, vamos ver. Aqui, vamos uma demonstração propriamente, né? Então, seja o triângulo ABC e P, o P é da bissetriz interna relativa ao lado BC. Cara, usa a noção de pé, quer dizer, ele faz um risco e liga, construindo uma paralela interna relativa ao lado BC. Trace pelo ponto B a reta AP e marque seu ponto de interseção em B'. Então, tá vendo? Todo esse desenho aqui que foi feito, ele está descrevendo esse desenho. Então, ó, vamos de novo. Seja o triângulo ABC e P, o pé da bissetriz. Então, ele esticou a bissetriz interna, né? Tem a bissetriz que corta o ângulo A, tá? E vai construir uma semi-reta, uma reta, um segmento de reta, o que você achar por melhor. De tal forma, ó, ele esticou o lado AC e depois construiu uma paralela àquela em cinza, tá vendo? A bissetriz. Construiu uma paralela à bissetriz. Basicamente é isso que esse texto aqui está te dizendo. Logo, eu tenho duas informações. Eu tenho duas informações, aquela medida ali, ó, que está em vermelho, aqueles ângulos ali, que eu chamei de... Ficou rebuscado porque ficou AB, B', tá? É igual a BAP, tá? Outra, os alternos internos. Isso. Também tem que ser iguais. Ó, aqui o desenho, para a gente poder ver. Os azuis são iguais e os amarelos são iguais. Ponto. Então, são congruentes. Tá vendo? Então, esses ângulos aqui e PAC, eles são congruentes porque a P é bissetriz. Se é bissetriz, dali eu tiro o quê? Isso implica que os ângulos são iguais. Mas agora, quais são os ângulos? AB' é igual a AB e'. É estranho, né? São iguais, tá? Tudo bem? Vamos ver. Isso. Então, a gente vai tirar que o triângulo B' é isósceles. Cadê o A? Aqui o A, pera aí. É, aqui, ó, o A, o B e o B' é um triângulo isósceles. Se é isósceles, então AB é igual a B'. Pelo teorema de Tales, aí você agora lança a mão de um outro teorema, o teorema de Tales, aplicando paralelas, obtemos isso aqui. Espera aí, ó. Apliquei o teorema de Tales. Então, BP, a medida de BP está para PC, assim como AB está para AC. E acabou a nossa demonstração. Cara, isso aqui, se você voltar lá no seu caderninho, com certeza, ou tá como exercício, eu já tinha feito uma pesquisa, isso aí tá lá ou como exercício ou questão resolvida no livro. Quer dizer, eu uso o teorema de Tales. Não tem um capítulo sobre o teorema de Tales no livro de vocês? Então, cara, ele foi baseado no livro de vocês. Eles não vão destoar isso. Então, questões de geometria são questões que você vê teoremas. São, assim, eu posso estar enganado aqui, mas todas as vezes que eu vi algum teorema para ser demonstrado no Encke, eram
em teoria, em geometria, tá? Mas não era aqueles teoremas gigantes, tá? Não pense que era aqueles, aqueles teoremas gigantes que o professor leva uma aula, aí você sai, pô, ele tá falando há 1 hora, 2 horas do mesmo teorema, aí demonstra que o teorema é cansativo. Aquilo cai como aplicação. Pensa nessa forma, tá? Aí um caderno para você correr por fora, um caderno pequenininho, é você fazer essa listinha de coisas assim, coisas que são importantes saber para o Enk, coisas que são importantes saber para o Enk, saber esses teoreminhas pequenininhos, escreve com o teorema que fosse uma questão do Enk, tá? Pega assim, pega o enunciado do teorema, coloca aqui. Na primeira folha, Aí pega o primeiro teorema que você vai, quando você for ler o livro. Pô, escreve como fosse uma questão do Enk. Uma coisa interessante. Claro, não vai cair aquele gigante. Mas. E se cai? Aí, professor, isso aí complicou meio do campo. Se cair, vai cair naquele. Aqui, ó. Um outro. Esse aqui eu conferi. Esse tem no livro de vocês. Que é 2021. 2021, primeiro semestre. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um comparativo aqui. Ó. Sempre, ó. Sempre muito, 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 muito forte, né, professor? O senhor fala sempre. Quase sempre. Vamos usar quase sempre. No primeiro exame, cai um teorema. Ih, caramba, será que cai mesmo, professor? Não sei, pode cair qualquer um. Pode cair uma aplicação, tá? E aí eu falo isso e não cai, né? Mas assim, tendo como base os ENCs passados e a experiência adquirida com os ENCs passados, tradicionalmente, no primeiro exame de qualificação cai algum teorema dado em sala de aula, ou apresentado de alguma forma, ou seja, exercício, ou seja, como aplicação, tá? Nesse teorema da serva, pelo seu enunciado rebuscado, ele não demonstra, ele não pede para demonstrar, ele pede para utilizar. Ele te dá o caminho ao qual você quer ser trilhado. Ele quer que você resolva, a questão A, o item A e B usando o teorema da serva. Esse eu tenho certeza que está no livro de vocês. Um segmento que tem como vértice um triângulo com suas extremidades e outras extremidades sobre o lado oposto ao vértice é chamado seviana interna do triângulo. O teorema da serva afirma que um triângulo ABC, as sevianas internas A', B', C', se interceptam em um mesmo ponto, C e somente C. Valer aquela igualdade ali. A sobre a linha C, vezes CB sobre B', vezes AC sobre C', e o produto disso é igual às três medianas de um triângulo ocorre. Cara, esse aí é um teorema que tem lá, coisas que você tem que saber, coisas que você tem que aplicar, tá? Coisas que você tem que saber, coisas que você tem que aplicar. Utilizando o teorema da serva em um triângulo ABC, as três medianas do triângulo concorrem no mesmo ponto. As três bissetrias internas de um triângulo concorrem em um mesmo ponto. Vejamos. Agora vai ter que lançar a mão do teorema da serva. Tá? Tem outra maneira de fazer? Tem. Tem. Você pode usar semelhança, congruência. Tá? Tem sim. Tá? Suponha que o triângulo ABC considere A', B', C'. As medianas de A do triângulo ABC, ou seja, A', B' e C' são os pontos médios do lado BC, AC e AB. Se são os pontos médios. Mas a pessoa também tem que estar predisposta a enxergar, aceitar, porque senão não adianta. É verdade, sim. É verdade. Tem que estar disposta a. Porque, cara, a questão foi amarrada.
Ele disse qual o caminho qual você tem que trilhar, utilizando o teorema da Seva. Ele te deu o enunciado do teorema da Seva para você poder utilizar. Ele não quer outra solução. Ah, professor, mas eu não sei fazer pelo teorema da Seva, eu só sei fazer por congruência. Não vai ser aceito, porque diz claramente. Se ele colocasse, prove que em um triângulo ABC, as medianas de um triângulo concorrem ao mesmo ponto, aí você poderia utilizar outro artifício. Então tá amarrado, né? Entendeu? Então, vamos continuar aqui, né? Só para a gente poder ver, tá? Com todas essas informações, são os pontos médios, a gente consegue extrair isso. Então, B, a linha, porque são pontos médios, tudo vale 1. Então, ó, pelo teorema, torna-se uma conta. Repara que B, a linha e a linha C, B, linha e B, a linha A. Repara, olha a configuração. É justamente, como são pontos médios, B, a linha é igual a linha C. Então, é 1. Tá vendo? Cada fração que aparece aí é 1. Então, as três medianas concorrem ao mesmo ponto, que é o que diz o teorema da Seva. Levianas se interceptam em um mesmo ponto. Então, vamos se interceptar, ocorre em um mesmo ponto. Novamente, agora, com o outro, cadê o enunciado aqui? Qual o que perde no outro? As três bissetrizes internas de um triângulo concorrem ao mesmo ponto. Porque essas bissetrizes serão as sevianas. Então, você tem que fazer essa conta aqui. Vamos ver. Suponha que o triângulo ABC considere A linha, B, C, as bissetrizes do triângulo ABC. Só que agora, a gente vai lançar a mão do teorema das bissetrizes que a gente viu do problema 4, que foi do ano 2018.1 e foi revisitado em 2021.1. Cara, quem estudou o teorema das bissetrizes, ele foi usado em um item em B. Tá vendo? Em B. Aqui. Pelo teorema das bissetrizes, aí você vai aplicando o teorema das bissetrizes. Daí, você faz a conta, tá vendo? A conta. E depois substitui, ó, tá vendo? Por isso que eu botei dois retângulos. Esses dois retângulos só para ilustrar, tá vendo? Aí, de um lado, eu estou aplicando o teorema da Seviana. Aí depois substituo com o retângulo azul. Tá vendo? As informações que estão no retângulo azul, tá vendo? O amarelo corresponde ao amarelo. O azul corresponde ao azul. O, o verde corresponde ao verde, que dá 1. Pelo teorema da Seva, as três medianas concorrem ao mesmo ponto. Cara, isso aí, tá vendo? Duas questões aqui que eu acho que são, ó, tá vendo? Teorema da bissetriz, teorema da Seva. Por que não pediu para demonstrar o teorema da Seva? De repente, porque é muito mais complicado. Ele queria saber se você consegue aplicar. Então, eu aconselho vocês fazerem isso, né? Coisas que você precisa saber, coisas que você precisa saber para aplicar. Tá? Em geometria tem muito isso. Tá? É claro que vocês não dá para fazer tudo, mas assim, eu acho que vocês podem dedicar uma tarde para fazer esse apanhado de teoremas e acho que fazer um caderninho. Eu sempre sou a favor de caderno, sabe? O caderno, ele sintetiza seu pensamento, entendeu? Porque você não vai. Eu tô, por exemplo, mês de janeiro. Mês de janeiro a gente tem que sair com as crianças, eu tenho filho, né? Você não vai carregar os teoremas na cabeça, você que está preocupado com aquilo. Mas se você tiver com o seu caderno, você sabe onde você parou, tá? Entendeu? Você sabe onde você parou, quer dizer, separei aqui, eu fiz o apanhar nesse dia, trace metas, tá? Nesse dia eu vou estudar a parte de geometria, esse tópico. Aí você olha os ENCs de modo transversal, nesse momento a gente consegue fazer essa transversalidade, que é o quê? Eu vou olhar 2024, primeiro e segundo. Quais foram as questões de geometria? Esse e esse. Vou olhar 2023. Quais foram as questões de geometria? Vou fazer esse e esse. Quais
Vou olhar 2022, quais foram as questões de geometria? Esse, esse. Aí você vai criando, isso aí, eu estou tentando passar, esse handicap, como é que chama? Essa expertise de você olhar o que é transversal, claro que pode num ano destoar tudo, mas assim, você se preparou. E também as mudanças não são bruscas, não são, vão mudar a banca inteira, enfim, ou não, muda um membro, um outro, tá? Então, uma pessoa nova tem pensamentos diferentes, tá? Para montar a prova, porque aqui a gente está fazendo o papel do aluno, mas eu estou comentando também o papel do professor e também comentando o papel do avaliador e do cara que comentou a banca que compôs a prova, porque são duas pessoas, são dois indivíduos distintos. A pessoa que fez a questão é uma e a pessoa que vai corrigir a outra com base na pauta de correção é outra pessoa, tá? Se você sabe mais ou menos o que aquele cara, a ação dele, você consegue se preparar para qualquer prova. Por isso que assim, se você olhar os primeiros Enkes, você não tinha parâmetro de comparação. O primeiro Enki, lá de 2000 sei lá quando, 2011, 2012, 2010, sei lá, não me lembro. A prova é totalmente bizarra. Não tinha parâmetro de comparação, era baseado nas disciplinas e não tinha questões para serem resolvidas. Agora, passado 10 anos, 12 anos, 15 anos, você tem uma gama de questões e você sabe da onde o Enki saiu, aonde ele está indo. Isso é importante você fazer quando você está se preparando para essa prova. É estratégia de concurseiro, né? Entendeu? Não deixa de ser. Né? Você vê o que é transversal e cursinhos preparatórios, né? Qualquer cursinho preparatório, os cursinhos bons, né? O cursinho bom, claro, quando eu estou falando estratégia de concurso. Que você faz? Você olha o que é transversal em todos os concursos anteriores, porque sempre vai ter o concurso anterior, nunca vai ser o primeiro concurso sobre aquela área. Você olha o concurso. Se não for, você procura um concurso similar para tentar ver e preparar. Aí, quando você tem já uma tradição, e o ENC agora tem uma tradição de, de provas, tá? De provas, você consegue fazer essa transversalidade das provas. Você consegue olhar questão, cada um tem sua dificuldade. Tem gente que gosta de geometria e não gosta de aritmética. Tem gente que gosta de aritmética e não gosta de geometria. Se você tem dificuldade em um ou outro, eu aconselho fazer essa transversalidade e você buscar essa linha que é comum a todos os ENC. O que é transversal? O que sempre vai caindo? Ou cai de modo diferente? Para você estudar só aquele ponto. O que sempre cai no ENC 2024, 2023 e o ENC 2022 e 2021, pós-pandemia. Porque a tendência tem um divisor de águas em antes e depois da pandemia, tá? Você fez essa transversalidade, aí você vai além. Depois que você fez, você observou o site, foi olhando as questões, você vai além e você vai buscar outras questões de geometria. Isso para você se aprofundar, entendeu? Uma coisa que as pessoas têm o que estudar, né? As pessoas estudam a matéria do livro, estudou isso, fez as questões do livro, fez. Mas o que estudar? Questões novas. Aí você vai, aí você vai indo para trás. Você vai indo 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Você vai buscando as questões de geometria, olhando as provas. Uma de cada vez. Quais são as questões de geometria? Salvo, copio, escrevo no meu caderno, ou imprimo aquela página, não importa. Aquele link que eu dei para vocês do site do Profmat tem todas as provas e você consegue fazer a transversalidade.
É, próximo à prova, lá em final de fevereiro, né? A prova vai ser, acho que depois do carnaval. Acabou com o carnaval de vocês, né? É, mas o que eu conselho é, aí sim você pega a prova por inteiro para fazer. Controla seu tempo. Relógio, tem que ter relógio no pulso. Ó, controla seu tempo, tá? Pega a prova inteira para fazer. Aí vai fazendo, treinando. Sem olhar nada. Sem olhar nada. Mas nesse primeiro momento eu aconselho vocês fazerem essa transversalidade, tá? Olhar as provas anteriores, escrever, usar aritmética, que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Olha o que é transversal, estuda aquilo. A técnica parece que se repete. Depois pergunta isso para o André depois. Ele tem mais familiaridade com a aritmética. Geometria. Geometria já dei um bisu aqui para vocês. E qual? Olhar lá o seu caderno de geometria. Olha o seu caderno de geometria. Olha os exercícios de geometria. Entendeu? Claro que a gente acaba descartando coisas. Entendeu? E, isso aqui é importante. Aí você faz. Dá uma olhada, né? Você já escreveu? Tem o seu caderno de exercício de geometria? Se você já escreveu, você olha. Se você jogou fora, você vai ter trabalho dobrado, porque você vai ter que reescrever, entendeu? Você vai ter que identificar o que é importante é, e juntar e reescrever aquela solução, entendeu? É um conselho que eu dou. Se você tem o caderno já pronto, todo o material prontinho, é, aí você vai consultando, tá? É, uma coisa assim que eu aprendi ao longo dos anos, né? É, é, a, A minha finada esposa falava que eu juntava coisa, né? Que eu ficava. Era acumulador, porque eu tenho caderno de graduação. Cara, eu tenho aqui guardado aqui. Se vocês olharem as caixas atrás de mim, as caixas de arquivo, são cadernos velhos. Tem um caderno de mestrado, caderno de doutorado, tudo guardado. Maluquice? É, um pouquinho de maluquice, né? Devia fazer uma fogueira e fazer um churrasco, né? Tá bom? Então, vou fechar aqui essa gravação aqui e vocês ficam mais 5 minutinhos para a gente poder conversar aqui. Tá bom? Deixa eu fechar aqui essa gravação. Tá?